Você já teve a sensação que tudo estava se perdendo, que o vento arrancou seus sonhos, que as promessas pareciam distantes? Hoje vamos descobrir como Deus faz reviravoltas em nossa história, nas nossas vidas. Fique comigo até o final. Esta história pode ser a resposta que você tanto precisa. Será uma oração que pode transformar seu coração e a sua vida espiritual e sua vida financeira. Hoje vamos mergulhar na história de Jó, um homem justo que enfrentou as trevas mais profundas e viu Deus virar a chave da sua vida. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim a palavra o descreve em Jó capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que no versículo 3 de Jó capítulo 1 que ele era o homem maior do que todos os do Oriente. Ele vivia na terra de Uz. Era abençoado com 7 filhos e 3 filhas, milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Ele não era apenas rico em bens, era rico em fé. A cada reunião dos filhos, Jó oferecia holocaustos a Deus por cada um, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Ele era zeloso, reverente e obediente. Um verdadeiro exemplo de fé. Mas então, algo mudou. Nos bastidores celestiais, houve uma conversa entre Deus e Satanás. Os filhos de Deus apresentaram-se diante do Senhor, e entre eles veio também Satanás. Satanás acusou: Jó teme a Deus por nada? Não o cercaste com proteção? Toca em tudo o que tem, e ele blasfemará contra ti. Então Deus permitiu. Eis que tudo quanto tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E em um único dia, as notícias vieram como um vendaval de tragédias. Primeiro, os sabeus roubaram os bois e mataram os servos de Jó. Depois, fogo caiu do céu e consumiu todas as ovelhas que Jó possuía. Em seguida, os caldeus também levaram os camelos que Jó havia em sua propriedade. Parecia que Jó não poderia perder mais nada em sua vida. Mas de repente, veio um grande vento do deserto e deu nos 4 cantos da casa. A casa de Jó desabou. Mas então, chegou a pior notícia que um pai poderia ouvir. Um mensageiro, com a voz embargada e o rosto desesperado, diz: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho? Todos morreram. 7 filhos. 3 filhas. Jó não teve tempo de socorrer, não teve tempo de se despedir. Não houve velório, não houve enterro digno, só silêncio e escombros. Nenhum pai está preparado para enterrar um filho. Imagine 10. E ainda assim, Jó fez algo que poucos fariam. Em ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça, caiu em terra e adorou. Adorou a Deus. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo diante da dor, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Ele perdeu tudo o que tinha, mas manteve tudo o que era. Mas o inimigo não desistiu. Voltou à presença de Deus, e Deus novamente exaltou a integridade de Jó. Ele já tinha perdido tudo. Já estava sem forças e sem esperanças. Nesse momento, Jó já havia perdido praticamente tudo. Seus bens, seus servos, seus filhos. Ainda assim, não blasfemou contra Deus. Isso incomoda Satanás, porque o inimigo entende que a fidelidade de Jó poderia estar baseada apenas em coisas externas, naquilo que possuía. Mas o inimigo queria mais. Então, Satanás lança um novo desafio: atingir a própria carne de Jó, aquilo que é mais íntimo, vulnerável e insuportável para o ser humano: a dor física. O anjo do mal queria dar sequência no seu plano diabólico. Ele queria exterminar Jó da terra, pois ele sabia que Jó era um exemplo. Então, Satanás respondeu: pele por pele, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Quando Satanás pede permissão para tocar na carne e nos ossos de Jó, a resposta divina ecoa como um decreto eterno. E o Senhor disse: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida.
Aqui está a grandeza de Deus. Ele não entrega Jó totalmente. Ele põe limites ao inimigo. Isso revela que o amor de Deus é guardião. Ele protege a vida dos seus, mesmo no meio da tempestade. Deus luta por nós. O inimigo deseja nos destruir, mas a ordem do Senhor é clara. Até aqui você pode ir, mas não além disso. A obediência gera confiança. Jó não sabia desse diálogo celestial, mas sua fidelidade o sustentava. Quem crê no Senhor pode descansar, sabendo que sua vida está nas mãos daquele que jamais perde o controle. Essa resposta mostra a empatia divina. Deus não nos abandona, mas nos acompanha, luta e, mesmo no silêncio, defende os seus. É a beleza da obediência, seguir a Deus mesmo sem entender, porque Ele é escudo diante do inimigo. Eu sei que você está ansioso para continuar e descobrir o que vai acontecer com Jó. Mas antes, eu quero te convidar a fazer algo poderoso junto comigo. Vamos orar, porque assim como Jó precisou de livramento, eu e você também precisamos. O inimigo pode até tentar tocar na nossa vida, mas a ordem de Deus continua sendo: poupa-lhe a vida. Então, una sua fé à minha agora e vamos pedir ao Senhor que nos guarde e nos dê livramento. Agora vamos falar com Deus. Senhor Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti pedindo livramento. Coloca um escudo ao meu redor e não permitas que o inimigo destrua a minha vida e nem a vida da minha família. Que toda obra de maldade contra mim seja desfeita pelo Teu poder. Que toda palavra ao contrário e toda seta sejam eliminadas. Dá-me coragem e fidelidade para permanecer firme, como Jó permaneceu. Declaro que minha vida pertence a Ti e só o Senhor tem autoridade sobre ela. Em nome de Jesus, eu sou protegido, guardado e vitorioso. Amém. Se você orou com fé, creia que Deus já colocou a mão sobre a sua vida. Mas agora, voltando para a história de Jó, veja até onde o inimigo ousou ir. Satanás feriu Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, agora, sentado sobre cinzas, raspava-se com um caco de cerâmica. Imagine essa cena. O homem mais íntegro da sua geração, agora marcado pela dor, ferido, sozinho, em meio às cinzas da sua própria vida. Mas mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Sua esposa, amargurada, disse: ainda conservas tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: receberíamos de Deus o bem e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Após perder tudo, bens, filhos, saúde, Jó entrou numa longa temporada de silêncio. Foram capítulos e capítulos de diálogos entre ele e seus amigos. Elifaz, Bildade, Zofar e, por fim, Eliú. Eles o acusavam sutilmente de pecado oculto. Questionavam sua integridade. Jó se defendeu, argumentou, chorou. Ele disse: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, porém apenas olhas para mim. A promessa de restauração é real para quem não desiste. Jó estava cansado. A dor era constante. O céu parecia fechado. Ainda assim, ele não amaldiçoou a Deus. Como diz a Bíblia, no capítulo 19 de Jó, no auge do desespero, ele profetiza com fé: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mesmo sem respostas, ele permaneceu firme. E então o céu se abriu. No capítulo 38, a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Depois de tantos capítulos de silêncio, depois da dor, das perguntas, das acusações dos amigos e da luta interna, Deus finalmente responde. Mas ele não chega com ira. Ele não vem para destruir Jó. Ele vem para revelar algo muito maior: quem ele é. E ele começa com uma pergunta que muda tudo. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, Deus não dá respostas diretas. Ele faz Jó enxergar o tamanho da criação e o quanto a mente humana é limitada diante do eterno. Ele pergunta:
Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas? Ou sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Deus continua: acaso entraste nos depósitos da neve? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ele fala das estrelas, dos mares, da luz e da escuridão, da chuva, dos animais selvagens, das águias, do leão, da cabra montês. Cada criatura criada, cada sistema que ele sustenta tudo, revela sua sabedoria e controle. Deus não acusa Jó, ele amplia sua visão. Ele não responde por que tudo aconteceu, mas revela quem ele é no meio da tempestade. E nesse momento Jó entende. Não se trata de merecer ou entender, se trata de confiar. A Bíblia diz que no capítulo 42, Jó, quebrantado, diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E então, com lágrimas nos olhos e reverência no coração, ele declara: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve uma revelação do Deus vivo. Então, chega o momento mais poderoso da história. Jó não pediu restituição, ele orou pelos seus amigos. A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quebrou todas as suas mazelas quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Deus restaurou sua saúde plena, abundância total. Deus deu a ele outros 7 filhos e 3 filhas. Deus restaurou sua saúde. Suas filhas foram consideradas as mais formosas de toda a terra. Se você quer saber como as filhas de Jó ficaram famosas, sabemos que você pode pesquisar na internet. Mas se deseja ver um vídeo esclarecendo essa história, escreva nos comentários: eu quero ver mais de Jó. E nós criaremos um vídeo totalmente voltado para as descendências de Jó. E Jó viveu ainda 140 anos. E viu seus filhos, seus netos, até a 4ª geração. Ele teve o dobro de tudo que havia perdido. Mas o maior presente foi espiritual. Seus olhos agora viam a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos pedir que Ele interceda em nossas vidas, da mesma forma que agiu na vida de Jó. Pai Santo, aqui estou, diante de Ti, reconhecendo que meus olhos viram aflição, meus dias sentiram escuridão. Assim como Jó, eu clamo em meio à tempestade. Restaura-me, Senhor. Vira meu cativeiro, traz de volta o que perdi, que minhas lágrimas reguem fé. Muitos que estão assistindo este vídeo carregam perdas, dores, silenciam diante do mundo, mas choram diante de Ti. Que Tu me concedas não só restituição, mas abundância dobrada. Dá força para orar pelos outros, mesmo em meio à própria batalha. Que o testemunho de Jó se torne realidade na vida de cada pessoa que ora comigo agora. Eu Te entrego meus sonhos quebrados, meus relacionamentos feridos, minha saúde, minhas finanças, minhas emoções. Que o Teu poder me levante, que a Tua graça me sustente, que o Teu nome seja glorificado. Eu creio que para Ti nenhuma situação é impossível. Em nome de Jesus, que cada vida que sofreu receba em dobro tudo que foi tirado, que as lágrimas se transformem em risos e que os olhos que choraram vejam a Tua glória. Em nome de Jesus, que ressuscita o que parecia morto, eu declaro: meu tempo de restauração chegou. Amém e amém. Talvez você esteja passando por uma fase parecida com a de Jó. Um tempo onde o céu parece silencioso, onde as perdas pesam mais que a fé. Mas eu te digo hoje, com base na palavra de Deus, o seu Redentor vive. E assim como Jó, você vai viver para ver a reviravolta de Deus. Você que assistiu até aqui, não importa quão profunda foi a queda, quão forte foi a tempestade, Deus pode virar a história para você. Mude seu olhar para Ele, confie nos seus prazos, continue orando, persistindo. A restauração dele será manifestada. Se esse vídeo te tocou, compartilhe, deixe seu comentário, diga: eu creio em Deus.
Que o Senhor te abençoe poderosamente e que Jó, capítulo 42, versículo 10, se cumpra na sua vida. Curta, compartilhe e envie esse vídeo a alguém que está passando pela prova. E se você quer mais orações como essa, se inscreva aqui no canal. Que Deus multiplique o dobro para você e proteja a sua casa e a sua família. E o nome de Deus seja glorificado. Amém.